Aí, Sovaco Colorado aqui em Santa Maria. Um abraço ao Fernando Gross aí e toda a equipe. Fala pessoal, um abraço para todo mundo que está aqui no canal. Amanhã o Internacional entra em campo, segundo jogo da Libertadores, é aquele jogo que tem que ganhar. Tem que ganhar porque no primeiro jogo empatou, foi bom empate fora de casa? Foi, desde que confirme em casa, fazendo a sua lição, que é vencer o Atlético Nacional. É um jogo difícil, o Atlético Nacional mostrou muita força na estreia, é o melhor time da Colômbia hoje, um dos maiores clubes da Colômbia. Ele até está na terceira colocação no campeonato colombiano, com um pontinho só a diferença, mas com um jogo a menos. Ele ganha seu jogo, ele já passa os demais, né? Então aí que é um time que, vamos falar sobre ele, mudou de treinador, o Gandolfi, técnico argentino, assumiu e veio para o Atlético Nacional, e o Atlético Nacional hoje tem, do campeonato deles, que é o Apertura, que tem andamento, é o melhor ataque, eu estava vendo os números aqui, 24 gols em 12 jogos. Então é 2 jogos por gol, mais ou menos, marca o time do Atlético Nacional. Agora, ele também tomou 12 gols em 12 partidas, então média de 1 gol por jogo. Então também é um time com fragilidades defensivas, né? Como é que joga o Atlético Nacional? Joga 4-2-3-1, como joga o Internacional, tá? Joga com seus 2 extremas, e aí tem o jogador do lado esquerdo, que é um dos destaques do time, que é o Cardona, mas o grande nome do jogo contra o Nacional foi o cara do lado direito, foi o Inestrosa, tá? Na linha de 3, esse joga pela direita, com o Cardona na esquerda. E os 2 laterais, especialmente o Roman do lado direito, apoia muito. Apoia muito. Então é um time, né, que tem alternativas ofensivas. Vamos ver jogando fora de casa contra o Inter, qual vai ser o comportamento. Se vai querer jogar com posse, se vai esperar mais pelo Internacional. Eu imagino que as ações ofensivas vão ser do Inter, certo? Mas é importante a gente destacar isso. Os caras têm bons jogadores, né? Eu sei o Cardona, sei o Inestrosa, tem o Morelos, o Viveiros, né? Enfim, né? É um time que hoje é protagonista no futebol colombiano. Esse é o adversário que o Inter vai pegar. E assim, é um time de camisa, né, gente? É campeão da Libertadores, quer dizer, não é qualquer time que o Internacional vai estar enfrentando nessa quarta-feira. Aliás, por isso que a gente disse que o grupo era difícil. O Nacional foi a grande decepção na estreia, mas é o Nacional. Eu até estou curioso, porque hoje tem o jogo do Nacional contra o Bahia, e eu estou curioso para ver se o Nacional era tão ruim quanto foi na estreia, ou se foi aquele jogo não do Nacional, né? Aquela noite onde deu tudo errado. Ou se ele realmente joga tão pouco e o Bahia hoje passa com facilidade. Vamos ver, né? Tô bem curioso, né, para ver como vai se comportar hoje o time do Nacional depois daquela estreia trágica, né, que ele teve, né, tomando 3-0. O jogo do Nacional e do Bahia hoje é lá em Montevidéu, né, lá em Montevidéu. Então também a gente pode ver um pouquinho da força do Nacional quando sai de casa, nenhuma, né, lá em Medellín pelo menos, e jogando em casa, se ainda ele tem alguma força para não se tornar, né, o patinho feio desse grupo. Gente, ontem pela manhã o Inter fez um treino e o Carboneiro não participou, tá? E a gente não tem informações por que não participou, né? A gente busca informações, o treino não é aberto para a gente ficar olhando e tal. Hoje é quarta-feira, em geral é na quarta, um dia antes, o Roger define o time que vai jogar, tá? Então essa é uma dúvida. Pode não ter treinado só para dar uma segurada e tal, ou pode ter sido alguma coisa que faça com que ele não comece o jogo, né? Então vamos ter que aguardar. Mas, em princípio, se ele tiver condições, o Carboneiro é o titular nesse momento, eu acho. Na cabeça do Roger. E aí ele vai ver essa possibilidade. Onde é que ele vai colocar o Wesley? Se na direita, se na esquerda. Que de todos, para mim, quem rende melhor nos 2 lados em alto nível é o Wesley. O Carboneiro joga na direita? Joga, mas rende muito mais na esquerda, né? E o Vitinho é um cara que joga bem na direita. Joga bem na direita, se mostrou importante no Campeonato Gaúcho e taticamente é um jogador interessante. Daqui a pouco vai ter Bruno Tabata podendo entrar ali. O próprio Gabriel Carvalho, antes de agosto, assim que ele estiver de volta, ele vai poder também ser uma alternativa. E por que não, em alguns momentos, o Romero também ser alternativa. Ele é o cara para ser o substituto do Alan Patrick,
Mas nada impede que quando o Roger quiser 2 meias, tem mais posse de bola na linha de 3 ali, ele coloque também o Romero. Não sei como é que é a capacidade defensiva do Romero para fazer esse tipo de função, né? Tipo, tá na linha de 3, acompanhar, baixar para fazer as duas linhas e proteger os avanços dos laterais. Mas não é, assim, ó, uma ideia de time do Roger. É uma possibilidade de alternativa, dependendo do adversário ou em meio a algum tipo de jogo, né? Mas o Roger não pensa em fazer um time começando assim. Uma linha de 3 com o Romero, o Alampa, o Wesley, por exemplo, e o Valência. Não é isso. Ele quer os dois extremos. Então essa é a dúvida. O Wesley joga. É Vitinho ou é Carboneiro? No momento, essa é a dúvida. E acho que a dúvida só existe pelo fato do Carboneiro não ter treinado ontem pela manhã. Então, o que vai acontecer hoje no treino, né, vai dizer muito, né, do aproveitamento dele. Eu acho que o time do Inter não foge de Antony, Brian Aguirre, Rohel, Vitão e Bernabé, Fernando e Bruno Henrique, a linha de 3, aí é dúvida, né? Mas em princípio, Carboneiro, Alan Patrick, Wesley e Ener Valencia, que é o titular hoje da posição. O Roger já deixou muito claro isso definido. Gente, sexta-feira agora termina a janela de transferências. O Inter não vai contratar. O Inter demorou para trazer o lateral direito e agora o que o Inter está observando? Que um lateral que ele possa pegar no mercado local, que é o que pode contratar agora, não vai tirar o titular de um time, vai acabar trazendo um jogador que talvez não tenha condições, né, de jogar no Internacional, como a gente já viu, né? Então o Inter hoje tem um lateral reserva que é o Natan, mas ele não joga nunca, a comissão não confia nele. Então tem que buscar esse jogador. Acho que não vem até amanhã, gente. Não tem nenhum movimento que diga... Amanhã não, perdão, até sexta. Não tem nenhum movimento que diga que o Inter vai contratar algum jogador até sexta-feira. Agora, pode, né? O Inter pode daqui surpreender, daqui a pouco chegar na sexta-feira e anunciar aí a contratação de algum jogador. Mas nesse momento a gente não tem informação de nenhuma movimentação e tudo indica que o Inter vai com o que tem, né? E acho que tem um bom grupo. Me preocupa, sim, a questão da lateral direita. Se perdeu o Brian Aguirre, ele não vai conseguir jogar todas as partidas, em algum momento ele vai ter que ou parar para dar uma segurada, ou porque vai ter 3 cartões, sei lá, algum jogo pode estar sentindo algo. Tomara que nunca, né? Tomara que ele jogue direto, mas não é nunca essa a tendência de que isso possa acontecer, né? Então, lembrando, tem até sexta para contratar, mas dificilmente o Internacional ainda vai contratar algum jogador nessa janela. Vai ficar daí para o meio do ano. Hoje, tá, gente? Hoje o Roger define o time. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse foi o ganhador da camisa. Demorou um pouquinho porque a gente teve que encomendar na loja. É o André Juliane Mendes. É membro aqui no canal. A gente teve que encomendar na loja pro André porque não tinha para vender, né? Tava sem a camisa lá na lojinha do Beira-Rio, né? Na lojinha oficial do Beira-Rio. E aqui ele mandou também uma foto com a patroa aí, ó, já fardado, com a camisa nova. Feliz da vida. Grande André. André, deixa eu dar o nome completo dele aqui. Deixa eu voltar para grandão aqui. O André Juliane Mendes. Grande André, muito obrigado, tá? O André é um colorado de São Borja, tá? E tá há 25 anos residindo no Paraná, em Colombo, no Paraná. Tá? Então, ele é sócio do Inter há 25 anos e membro aqui do canal do Nando e ganhou essa camisa, que legal. Parabéns aí, André, faça bom proveito e que essa camiseta seja pé quente para ti, né? Como já foi para outros, né? Como foi para outros também, muito pé quente, tá? Parabéns aí por esse troféu aí, obrigado pela parceria aqui no canal. Valeu, galera, é isso. Não esquece de deixar teu like, curtir aí o canal, tá? Compartilha, tá? Comenta, diz alguma coisa aí, o que tu tá achando. E vamos conversando, vamos trocando ideias aqui pelo canal. Traz mais gente também para se inscrever, para a gente conseguir chegar nos 60 mil. Valeu! A gente se vê, tá? E hasta la vista. Obrigado, gente. Tchau!